maior risco da sua empresa não é o mercado, é o teu contrato social e o teu acordo de sócios, ou a falta dele. A maioria dos problemas entre os sócios não nasce de decisões erradas, nasce de decisões que pareciam certas na hora, mas ninguém revisou depois. Se você tem um sócio, esse vídeo é pra você. Eu sou Giovana Nair, sou advogada, sócia da Togout Group, e eu vou te mostrar onde estão as bombas relógio que a maioria das sociedades carrega, sem nem perceber. Quando 2 ou 3 sócios abrem uma empresa, o que normalmente acontece? Vai ao contador, faz um contrato social padrão, divide as cotas e começam a operar. Tudo parece resolvido. E funciona no começo. Funciona porque no começo todo mundo se dá bem. Todo mundo quer a mesma coisa, todo mundo confia um no outro. Ninguém pensa em saída, em morte, em divórcio, em conflito. Só que o direito societário tem uma característica traiçoeira. Ela não te penaliza imediatamente. Você pode operar durante anos com uma estrutura frágil e nunca sentir nada, até o dia que você sente. E quando você sente, o estrago já está feito. A sócia que teve filhos e agora quer sair, mas não tem uma regra clara de como avaliar a participação dele. O outro sócio, que infelizmente vem a falecer e os herdeiros entram na sociedade sem nenhum preparo. Ou aquele que se divorcia e o ex-cônjuge passa a querer ter direito sobre as cotas da empresa. O negócio que cresce, a estrutura original não acompanha. E nada disso é improvável. Na verdade, é muito provável. E na maioria das sociedades brasileiras acontece. Nenhum destes cenários está previsto. E muita gente acha que o contrato social resolve tudo. Não resolve. O contrato social é um documento que registra a sociedade, que normalmente é tratado só para fins burocráticos, é só porque eu sou obrigada a ter o contrato social. Ele diz quem são os sócios, quanto cada um tem, qual é o objeto da empresa. Está na junta comercial, mas é limitado. Ele não entra nos detalhes que realmente importam quando o problema aparece. E é aí que entra o tal do acordo de sócios. O acordo de sócios é um contrato separado entre os sócios que regula tudo que o contrato social não cobre. E é aqui que você protege a sociedade de verdade. Por exemplo, um bom acordo de sócios define como se calcula o valor das cotas se alguém quiser sair. Sem isso, a discussão vira briga, porque cada lado vai querer um critério diferente da avaliação. Se eu estou vendendo, quero que valha mais. Se eu estou comprando, que valha menos. E o mesmo acontece se um sócio morre. Os herdeiros entram automaticamente, têm direito a voto, ou a sociedade tem preferência para adquirir as cotas. A que preço? Com que dinheiro? Se isso não está escrito, quem decide, na verdade, é o juiz. Outra possibilidade é a cláusula de não competição. Se um sócio sai, ele pode abrir um negócio concorrente no dia seguinte? Porque se não está no acordo, talvez possa. Tag along, drag along. Então, às vezes, você tem ali um sócio minoritário. Não, mas eu coloquei ali só com 10% da empresa. 10% é muita coisa. Se alguém quiser comprar a sua empresa, ele consegue impedir essa venda? E se a pessoa, o investidor, falar, olha, eu só compro se a empresa for 100% vendida. E esse sócio diz, eu não quero vender a minha parte. Um acordo de sócios pode obrigar, fala assim, olha, você não tem opção. Você vai vender a sua parte nas mesmas condições comerciais que eu, sócio majoritário. Mas, de novo, eu preciso de um acordo de sócios definido. Outra questão que muita gente deixa passar, regra de deadlock, que a gente chama. Se os sócios empatam numa decisão e ninguém cede, o que acontece? A empresa trava? Tem mecanismo de desempate? Se você tem 50% da sua empresa e os outros 50% da empresa estão divididos em 2 sócios, saiba que, nesse empate técnico, o voto por cabeça prevalece se você não tiver nada disponível, dispondo ao contrário. E veja, nada disso é paranoia, é governança. E quem não tem, está vulnerável. O padrão que eu mais vejo no meu escritório é o seguinte, o empresário chega com um problema societário e eu peço para ver o contrato social, o acordo de sócios e ele me diz, acordo de sócios? Não, a gente não tem. Ou então, a gente até tem um documento que foi feito há alguns anos, copiado de um modelo que eu encontrei na internet e que sequer reflete a realidade atual da empresa. Por que isso acontece? Porque muitas das vezes a gente opera com uma visão fragmentada. O contador, o advogado, não olha para o todo. A gente faz o contrato social porque é obrigatório, mas não pensa na estrutura como um todo. Não conecta o societário com o tributário, com o sucessório, com a proteção patrimonial. E o empresário que confia no profissional segue em frente achando que está protegido, até o dia que descobre que não está. O problema não é má fé. É falta de visão sistêmica. É tratar cada peça separadamente em vez de entender como elas se conectam. Quando a estrutura societária é bem feita,
contrato social, acordo de sócios, até mesmo uma estrutura de planejamento tributário para entender quem são esses sócios, a sociedade ganha previsibilidade. Os sócios sabem como resolver um impasse antes que ele aconteça. E sabem o que acontece se alguém sai, morre, se divorcia. Sabe como o negócio vai ser avaliado se houver uma venda. Poxa, se um sócio está precisando de dinheiro, isso é muito comum. Um sócio está precisando mais de dinheiro do que outro. Poxa, a gente não tem o que distribuir, ou a gente acha que não faz sentido distribuição de dividendos agora porque a gente quer reinvestir. Uma opção é eu comprar a sua parte, você diminuir um pouco a sua e aumentar um pouco a minha. Em que condições? Isso não engessa a empresa, isso liberta, porque quando as regras são claras, a energia vai para o negócio, não para o conflito. E mais, um acordo de sócios bem estruturado não é estático, tá? Ele pode e até precisa ser revisado conforme o negócio cresce, a estrutura muda, a legislação muda, ainda mais aqui no Brasil. O acordo que fazia sentido com uma empresa faturava 1 milhão, 2 milhões de reais, pode não fazer sentido quando a empresa está faturando 15. Se você tem sócio e não tem acordo de sócios, ou se tem um que nunca foi revisado, eu recomendo fortemente que você busque um advogado para poder revisitar esse tema. Olha com carinho, entende melhor como funciona. A gente tem outros vídeos aqui no canal que trazem especificamente sobre regras, né? Regra de sucessão, regra de governança. Entenda o que está acontecendo. E se quiser, naturalmente, tem um link na descrição para falar com o meu time. A gente pode fazer um diagnóstico da sua estrutura societária e te mostrar onde estão as lacunas. E antes de continuar, eu quero só te convidar a se inscrever no nosso canal. Toda semana a gente tem um vídeo novo falando sobre um tema de planejamento patrimonial e planejamento empresarial. Porque você precisa. A gente mora no Brasil, a gente vive no Brasil. Ainda que sua estrutura esteja internacional, você esteja no processo de internacionalização, a tua realidade também se conecta aqui. Então é preciso sempre uma atualização, principalmente no nosso país. Então eu te convido já a deixar o teu like e se inscrever para você não perder nada. Se você tiver mais alguma dúvida, se quiser que eu fale sobre algum tema especificamente dentro do desenho de acordo de sócios, deixa o seu comentário aqui. Vai ser um prazer preparar esse material para você e te ajudar na preservação, crescimento e expansão da sua empresa. Até o próximo vídeo.